Mas vamos começar com o jogo, né? A gente sempre gosta de falar sobre isso. Vamos começar com o jogo do profissional, tá? Depois a gente junta os dois da Copinha para falar sobre essa campanha brilhante aí dos crias do Cruzeiro. Sabadão, Cruzeiro e Uberlândia, veio toda aquela expectativa, time titular, né? E aí, pô, todo mundo, beleza, né? Vamos esperar uma vitória, jogo no Mineirão. A torcida fez o papel dela, né? Quase 40 mil, mais de 38 mil presentes. E aí, Pedro, a hora que a bola rola, né? As coisas acabaram acontecendo de uma forma um pouco mais fácil do que eu imaginava, por exemplo. Como que você avaliou esse 5-0 do Cruzeiro aí para cima do Uberlândia? Ô Caramujo, eu não esperava, tá? Assim, esperava uma vitória do Cruzeiro, até pela qualidade técnica do nosso time titular, mas eu confesso que não esperava essa facilidade do Cruzeiro. E o que mais me chamou a atenção foi assim, o time mantendo comportamentos que a gente viu muito bem no ano passado, né? Um time muito vertical, já de cara tem aquela falta do zagueiro ali no Caio Jorge, né? Que ele tem um puxão. E aí, dali para frente, só deu Cruzeiro, o Uberlândia com muita dificuldade. Numa ideia de ter uma marcação individual, o Uberlândia acabou sofrendo muito com as movimentações do time do Cruzeiro. E aí, quando o Caio Jorge abre o placar, a partir disso, a facilidade que já vinha aparecendo antes do gol marcado, ela fica ainda maior. Mas foi legal ver o Cruzeiro fazendo esse resultado. Eu acho que é uma forma também de você mostrar para o seu adversário que existe ali um certo respeito com o que é a partida, e enquanto você consegue ir marcando gol, você vai marcando. E o Cruzeiro fez muito bem, respeitou também o seu torcedor, que foi até o Mineirão ali acompanhar, fez uma baita festa, jogaço assim, o Caramujo, bem legal, ver o primeiro gol do Wanderson, né, e a reação do grupo com ele ali, mostra como é um atleta querido por todo mundo. O Christian marcando 2 gols, baita partida de Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira ditando o ritmo. E o que mais me chamou a atenção, e eu até comentei sobre isso no Twitter, foi que o Cruzeiro demonstrou aquela verticalidade que a gente estava acostumado no ano passado, mas em alguns momentos também já demonstrou um pouco do que o Tite pode acrescentar a esse time, de um toque de bola um pouco mais paciente, circulando ali o jogo para tentar achar os espaços. E acho que é isso que vai ser interessante para o restante do ano. É óbvio que você vai ponderar o nível técnico do adversário, mas o Cruzeiro fez a sua parte. Se o adversário era um adversário fraco, um adversário fragilizado, você tem que ir lá e tem que ter uma vitória de afirmação, que foi o que o Cruzeiro fez. E aí o Cruzeiro vence aí por 5-0, baita jogo dos nossos titulares, e agora vai ficar aquele questionamento que até recebi de algumas pessoas no Twitter, claro que é uma brincadeira, mas aonde vai ser o Gerson, onde vai entrar o Gerson nesse time? Porque poderia entrar no lugar do Lucas Silva. O Lucas Silva fez um baita jogo. Poderia entrar no lugar do Christian. Baita jogo do Christian, 2 gols. Mas aí eu acho que o interessante é isso, é o Cruzeiro ganhar boas peças. Seja Gerson titular, seja Christian titular, é ter um grupo, né? O que a gente falou muito ao longo da temporada passada. E gostei demais do jogo e que o Cruzeiro consiga aí dar sequência até mesmo a estreia do Campeonato Brasileiro. Em todos os quesitos possíveis, o Cruzeiro ficou bem acima da média, né? Eu acho que pela concentração, pela seriedade, pela parte física, também pelo entrosamento, né? E aí a gente já conseguiu ver que a ideia do Tite é realmente dar uma continuidade àquilo que estava dando certo, mas colocando alguma variação ou outra que a gente já foi capaz de ver nesse primeiro jogo, né? O gol do Cruzeiro do Caio Jorge foi bem parecido com alguns que a gente viu em 2025, né? Uma transição ofensiva, a bola sai muito rápido da defesa para o ataque, aí o Caio fazendo aquele movimento forte para deixar a marca dele, com o Romero dando assistência também, e a gente viu como que o Romero na última temporada se destacou nesse aspecto. O Cruzeiro seguiu em um ritmo muito legal antes do segundo gol feito pelo Christian, teve ali pelo menos 2, 3 chances muito boas, o Uberlândia completamente atônito, e aí o Cruzeiro faz o segundo na reta final, em uma coisa que me chamou a atenção durante toda a partida, que foi a facilidade dos jogadores de meio se entenderem como eles estavam se aproximando da área, aparecendo mais com a bola, né? O Jonathan Jesus que tenta ali sair jogando, a bola é interceptada, e o Lucas Silva já pertinho da área, aciona rapidamente o Christian, que faz bem o movimento por dentro, e faz o segundo.
O Cruzeiro volta para a etapa complementar com a mesma sede de gols, e aí tem um marco muito importante na partida, que é o gol do Wanderson, né? Acho que a sorte que o Wanderson não deu em alguns momentos em 2025, ele acabou tendo no sábado, finalmente, porque ele merecia ter essa sorte, né? Até chutou bem, mas conta ali com aquele kick da bola para enganar o goleiro e faz o gol. A forma como os jogadores reagem, como o Tite, como a própria torcida reage, é muito legal. Tava todo mundo ansiando, desejando esse gol do Wanderson. É importantíssimo para um atacante e é um cara que, de fato, mereceu muito, né? O quarto gol do Cruzeiro, que vem alguns minutos depois, para mim, é um espetáculo. É um verdadeiro golaço. Um gol muito coletivo, né? De aproximação entre os jogadores, de passes rápidos, de movimentações, tem corta-luz do Christian, tem caneta do Matheus Pereira dentro da área, tem o Romero pisando na área para fazer o gol, enfim, muito legal ver, logo no primeiro jogo da temporada dos titulares, todo esse entendimento, né, toda essa conexão entre o time. Depois disso, naturalmente, o ritmo acabou sendo abaixado, o Tite fez algumas mudanças, mesmo assim o Cruzeiro controlou e não sofreu, né? O Cruzeiro em nenhum momento sofreu e acabou até fazendo o quinto gol com o Christian. E aí um destaque também legal do jogo foi o William, né? O William bem ativo pelo lado direito, Tite claramente liberando ele para construir, e aí ele consegue participar de um gol de forma direta, que foi desse do Christian. No geral, Emerson, acho que o torcedor do Cruzeiro, com esse primeiro jogo, claro, precisa ter a sua expectativa alinhada, porque o Uberlândia está muito distante do que o Cruzeiro vai ter durante a maior parte da temporada em termos de adversários. Mas já deu para perceber que aquilo que foi bom em 2025, no aspecto individual e coletivo, pode ser ainda melhor em 2026. E uma questão interessante assim, sobre o time do Uberlândia é que deu para ver em alguns momentos eles tentando fazer encaixes individuais, né? Assim, nos momentos que tinha a marcação e tudo mais, que já era uma característica do treinador. Só que é muito difícil ter um encaixe individual hoje para marcar o Caio Jorge, né? Um zagueiro que tem a velocidade dele, era até um zagueiro muito alto, né? De quase 2 metros ali. O Heine era um cara que tinha uma passada boa, em alguns momentos ele ganhou, mas do Caio Jorge no X1 ali tá difícil, né? Para qualquer zagueiro, e isso acabou desequilibrando o jogo com uma assistência espetacular do Romero, né? E essa questão do Cruzeiro. Nós tivemos assistência do Romero, assistência do Lucas Silva, gol do Wanderson, gol do Christian, assistência do Pereira e gol do Caio Jorge, né? Além dos defensores que também ajudaram, como o William, que deu assistência. Então a gente teve um Cruzeiro que era muito difícil marcar, né? Porque todos os 6 caras do meio para frente, eles de alguma forma contribuíram diretamente em algum gol. Ô, Caramujo, tem um outro ponto aí, eu acho que considerou a assistência do Lucas também para o gol do Wanderson, né? Aí é loucura, né? Então ele deu 2, né? Mas o jogo, acho que mostrou aquilo que a gente tinha falado quando a gente recebeu a informação de que o Pereira e o Caio, eles voltaram como se eles não tivessem tido férias, né? Eu acho que isso se confirmou, né? Pô, o Caio, essa arrancada aí no lance do gol é coisa maravilhosa, né? E ele ia fazer um outro ainda que ele pedala e o goleiro fez um milagre, né? Ele nem sabe como que ele pegou aquela bola. Não sei se está aí nesses melhores momentos. Foi logo depois. Antes teve aquele passe do Wanderson para o Caio. Foi uma outra boa defesa do goleiro. Mas voltou assim, num ritmo absurdo, né? O Caio, o Pereira, acho que o time todo, né? Quando o Tite fala ali que foi muito melhor do que ele imaginava. Esse lance aí, ó, do Caio, ó. A bola já estava passando e o goleiro pegou. Então, foi uma atuação assim que, claro, o nível do Campeonato Mineiro é baixo. Veio o Uberlândia aí que só estava na pancadaria, né? Eu acho que isso é triste, né? De futebol profissional, de ver, pô, você vai perder, perde na bola e sabendo que o adversário é muito superior, né? Os jogadores do Uberlândia ali, muitas vezes, eles foram desleais ao jogo, né? E isso com colegas de trabalho aí, não acho uma postura legal. E depois nem pique para tentar dar porrada eles tiveram, e foi um verdadeiro amasso do Cruzeiro, uma atuação coletiva que enche o torcedor, claro, né, de uma expectativa, porque
quando você começa um campeonato estadual ou começa a temporada com uma base mantida, é isso aí que a gente espera, né? É um time... parece que o Christian, ele tenta o corta-luz ali 2 vezes, né? Sabendo onde estava o companheiro já e no outro, acho que no próprio passe do Jonathan, né? Que o Christian acaba recebendo depois, ele dá o corta-luz também, porque a bola ia no Pereira. Aliás, um bom jogo do Jonathan Jesus, né? Realmente tem potencial para evoluir muito e acho que vai ser uma disputa boa ali com o Vidalba, hein? O Vidalba tá para voltar aí, mas o Jonathan tem características aí que são importantes e podem ser aprimoradas pelo Tite, mas sair do Mineirão assim, feliz em ver como que os jogadores voltaram, e não voltaram só para um joguinho de Campeonato Mineiro, não. Tomara que a gente consiga isso ao longo aí deste ano, porque vamos precisar, né, Caramujo?